Oi, Wigner. Quanto tempo? Na minha internet? Eu acho que está. Houve problema, foi? Acompanha já no chat. Carlos Vitor hoje não quis ficar mais um tempinho com vocês? Só um minutinho aqui. Pronto. Pegando o livro de vocês, página 163. Oi, Patrícia, eu estou bem, obrigada. E você? No caso, e vocês, como estão, né? Boa tarde, Alan. Wigner, Pablo, Cideli, Raíssa. Oi, Júlia, tudo bem? Bia, no caso, Bias. Oi, Larissa. Pegando aí o livro de vocês na página 163, ok? Página 163. Só uma pergunta. Eu havia corrigido o Investigue da 162? Sim, ótimo. Tem certeza, Walter? 162. A internet está ruim? Está péssima. Então vamos para 163, ok? Ô, Walter, tu tem certeza ou tu não tem certeza, meu amigo? Não corrigi, né, Raíssa? Só o Investigue da 162. Então vamos lá. Na conquista do ambiente terrestre, os vegetais apresentaram adaptações ligadas à reprodução, o que foi fundamental para o sucesso dessa empreitada. No que se refere à propagação dos gametas, que grupo vegetal apresenta menor dependência da água, as angiospermas, ou as pteridófitas? Eu não mandei fazer, não? Mandei, não, não tenho certeza. Pois então, vamos fazer agora. Então vamos lá. Deixa eu só anotar aqui o nome da Isabela. Eu me concentro nesses nomes, aí eu me confundo. Repetindo, na conquista do ambiente terrestre, os vegetais apresentaram adaptações ligadas à reprodução, o que foi fundamental para o sucesso dessa empreitada. No que se refere à propagação dos gametas, que grupo vegetal apresenta menor dependência da água? As angiospermas ou as pteridófitas, na opinião de vocês? Coloca a opinião de vocês. Angiospermas ou as pteridófitas? Angiospermas. Está correto, Pablo. Aí tá pedindo para justificar a resposta. O que foi que tu colocou na justificativa, Pablo? Pablo? Ah, tu só colocou isso, né? Então vamos lá. Tudo bem, não tem problema. Tá ótimo. No caso aí são as angiospermas. Aí está pedindo para justificar por quê. Vocês vão colocar o seguinte: porque o grão de pólen, ele não, no caso aí das angiospermas, não necessita, não requer a presença da água, tá? Para sua dispersão. Tudo bem, Maria? Deu para entender ou quer que eu coloque no chat? Repetir? Ok, vou colocar aqui no chat. No caso aí é o grupo das deixa eu ver aqui, não tá digitando, desculpa. As angiospermas. Angiospermas. É angiospermas, porque o grão de pólen. Faltou aqui.
não necessita, no caso, não requer presença de água para sua dispersão. Tá? No caso aí, as angiospermas não necessitam da presença d'água para poder haver a dispersão do grão de pólen, enquanto as pteridófitas necessitam da água para poder carregar os gametas masculinos. Quando puder continuar, coloca OK, por favor. Ok, então vamos lá. Só uma pessoa. Ok, Patrícia? Página 163. Temos aí. Observe a foto abaixo. A partir da observação... Tá certo, Lara. Tudo bem. Mas vai dar certo. Com fé vai dar certo. A partir da observação da imagem, que grupo de plantas poderíamos classificá-la? Na imagem, na página 163, a primeira questão. E justifique sua resposta. Pode, Maria? A senhora está me ouvindo? Com certeza. Pronto, eu coloquei assim, classe Angiosperma, porque a planta possui flores e fruto. Ótimo. Tá certo, Pablo. Tá? No caso aí da primeira questão, repetindo, angiospermas. Por quê? Porque aí, no caso, pela imagem, vocês podem observar que há a presença do fruto, tá? Questão 2. Dê a definição dos termos abaixo e exemplifique. Letra A, monocotiledônia. Página 163. Tá certo, Ana Cibele? Ok, Raikkonen. Mais alguém colocou diferente da Ana Cibele? Possui um dicotiledone, como no caso aí da bananeira, tá certo, Pablo? Aí, como exemplo, a gente tem a bananeira, nós temos a cana-de-açúcar, temos o milho, temos o bambu, tá? São exemplos. A grama, o arroz, são exemplos de monocotiledônia. Ou seja, essas estruturas aí, elas não se dividem, é apenas um cotiledônio, tá? Posso continuar ou precisa escrever? Pode, né? Letra B, dicotiledônia. Dá a definição e explica. Ok, Bia. Letra B, possui dois cotiledôneos, como a goiabeira, a mangueira e a magnólia. Ok, Ana Patrícia. Mais alguém colocou diferente? Ok, Pablo. Aí, no caso, nós temos também como exemplo o feijão, de cotiledônio. Feijão, a manga, como foi citada aí pela Patrícia, a Patrícia já tinha colocado a mangueira e a magnólia. Mas nós temos também o feijão e a pitangueira. Está correto. Letra C. Traqueófita. Ok, Sidele. O que é que você colocou na C? Vamos, gente, reage. Ok, Pablo.
Oi, Walter. No caso aí, as traqueófitas são as que apresentam vasos condutores. O exemplo que o Pablo deu é uma traqueófita, que é o pinheiro, tá? Traqueófitas são as que apresentam vasos condutores. Exemplo, o pinheiro. Podemos também colocar as pteridófitas, né? E as gimnospermas e angiospermas. Deixa eu só olhar o que é que tem aqui no chat que não está subindo. Pode que não pode. Não tem nada. Ok, Ana Patrícia. Ok, Patrícia. Questão 3. Observe a flor e os frutos abaixo. E depois responda. Letra A. Qual grupo vegetal possui essas estruturas? Certo, Pablo. No caso aí são as angiospermas. As angiospermas possuem essa estrutura de flor e frutos. Letra B. Cite mais duas características desse grupo. Pode, Pablo. Tá escutando, tia? Estou, meu bem. Apresentam vasos condutores, possuem um ou dois cotiledones. Ótimo. Mais alguém? Ok. Mais alguém? Não? Posso passar adiante, né? Página seguinte. Ou melhor, página seguinte, não, página 166. Confere. Então, vamos lá. Na primeira questão da página 166, nós temos o seguinte. O pequeno porte das briófitas deve-se fundamentalmente à falta de vasos condutores de seiva. Letra B, de bola. Questão 2. No curso da evolução dos vegetais, a presença dos vasos condutores de seiva foi inicialmente observada em... Não, Maria. Foi observado em pteridófitas. Letra B, de bola, novamente. Certo, Larissa? Questão 3. Uma pteridófita pode ser distinguida de um angiosperma pela ausência na primeira e presença na segunda de... Questão 3, a alternativa correta é a alternativa D, de fruto, tá? As pteridófitas não apresentam fruto. Há ausência de fruto nas pteridófitas. Já as angiospermas apresentam fruto. Questão 4. O fubá é um alimento proveniente da semente do milho. O pião é a semente do pinheiro do Paraná. Essas espécies pertencem, respectivamente, aos seguintes grupos vegetais. Só quem fez foi o Pablo e a Cidade. Ô, Pablo, meu bem, 166. Página 166. 166. Não dá para ouvir? Tô falando baixo, é? O que é? São ruídos? Não tá dando para ouvir direito, é?
Eu vou continuar, tá certo? Então, vamos lá. Na questão 4, acabei de ler para vocês. O que foi que vocês assinalaram? Qual das alternativas? Dando continuidade. Questão 4. A alternativa correta, a alternativa é angiospermas e gimnospermas. Questão 4. Alternativa correta, a alternativa é. Ok? Questão 5. As plantas são os objetos de estudo da botânica e estão incluídas no reino Plantae. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente as características presentes nesse grupo de organismos. Isso aqui é fácil. Alternativa correta, alternativa C. Eucariontes, multicelulares e autotróficas. Questão 6. Um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de planta. Ao chegar ao local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de um angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? Tá dando para ouvir melhor, Maria? Certo, Larissa? Presença de frutos envolvendo a semente. Questão 6, alternativa correta, alternativa D. Alternativa D. Presença de frutos envolvendo a semente. D de Deus. Né, Bia? D de Deus. Como diz o Carlos César. 7. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seu conhecimento, de acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são os pontos pretos na folha. A alternativa correta, tá certo, Larissa. É a C. Os pontos escuros na face inferior da folha são os chamados soros, estruturas onde são produzidos os esporos. Alternativa correta, alternativa C. Questão 7, alternativa C. 8. Na figura a seguir, estão esquematizadas uma semente e uma folha. Sementes e folhas com essas características são encontradas em... Tá certo, dicotiledôneas. Letra B. 9. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que não contém uma característica das gimnospermas. É o fruto. Está correto. Isso, fruto, letra E. Nem foi a letra D de Deus dessa vez. Ok. Ó, recapitulando aí o que nós já havíamos de elegância. Muito bem, Raíssa. Recapitulando aí um pouco sobre o que a gente falou neste reino. O reino plantaio, ou seja, o reino aí correspondente às plantas, né, em estudo, é formado por seres eucariontes. Eu não sei por que então. Não sei. Pode ser porque eu liguei... Não, mas todos os dias eu ligo e eu estou distante do ventilador.
Não sei por quê. Tenta aí. Então, vamos recapitulando. Características gerais aí referentes ao reino plantário. São formados por seres eucariontes, ou seja, seres que apresentam um núcleo onde tem uma carioteca e o material genético está contido dentro, né? Possui organelas e possui um núcleo. Nós já estudamos a respeito disso aí. São seres autótrofos, ou seja, autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através do processo que nós conhecemos como fotossíntese. Ótimo, Paulo. São seres multicelulares, todas as plantas aí são multicelulares, formadas por várias células, todas as plantas são formadas por várias células, tá? São multicelulares. Possuem na sua parede celular, a sua parede celular, no caso, a parede celular das plantas é formada por celulose, tá? É um polissacarídeo. Outra característica também. Paulo e suas piadinhas. Tem lógica. Continuando. Outra característica. As plantas, elas possuem uma reserva energética, né, que nós chamamos de amido, que é um polissacarídeo. Por exemplo, quando as plantas perdem, foi até o que eu comentei ontem com vocês, quando elas perdem a folha, como em uma das questões aí que a criança retira as folhas da planta, quando ela perde as suas folhas, né, o que ela possui é uma reserva de amido, tá? Também tem como característica possuir tecidos verdadeiros, órgãos, folha, flor, raiz, caule, só que isso aí, nem todas as plantas apresentam todas essas estruturas, né? Folha, flor, fruto, caule, raiz, tá? Nem todas apresentam todas essas estruturas. De boas, Raikkonen, de boas. Tô entendendo. Hoje a internet não está ajudando muito, não está colaborando, tá? E, por último, aí, uma das características gerais aí de todas essas plantas, de todos os vegetais, é que a fecundação pode ocorrer aí, ocorre, no caso, dentro do organismo materno, né? Uma das características também deste reino. Nós tínhamos falado também que as plantas, elas podem ser separadas em dois grupos, que são as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas está dividido também, subdividido em dois grupos, que nós chamamos de briófitas e as pteridófitas. As criptógamas, elas podem ter a presença ou a ausência de certas estruturas, né? Como nós já conversamos a respeito. E elas necessitam, no caso das criptógamas, elas necessitam de água para a sua reprodução. A reprodução dessas plantas, desse tipo de planta, das criptógamas, ela ocorre com a presença de água, tá? Representantes desse grupo, voltando a falar, são as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, geralmente não, todas as briófitas, elas apresentam um pequeno porte, né, são pequenas, são plantas delicadas, são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores. E é o único grupo de plantas, as briófitas, é o único grupo de plantas que não apresenta vasos condutores, tá? Precisam, como já foi mencionado, por ser uma criptógama, ela necessita de água para sua reprodução, para ser levado o gameta masculino até o feminino, tá? Mesmo porque o gameta feminino ele é imóvel, então ele necessita da água, precisa da água para poder carregar o gameta masculino até o feminino, tá? Nas briófitas, a fase dominante é a produção dos gametófitos, tá? É a reprodução dos gametófitos. Eu faço já a chamada, só um minutinho, daqui a pouco eu pego. Quando faltar, deixa eu ver que hora é aqui. Agora que é 4h22, dá tempo. Pego já. Tá? A fase dominante aí no caso das briófitas é o gametófito, enquanto nas pteridófitas nós vamos ver que não é a mesma coisa. A maioria dessas plantas, das briófitas, habitam ambientes úmidos, né? Ambientes onde eles conseguem absorver água. Uhum.
habitam ambientes úmidos e sombreados, né? Necessitam da presença do sol, lógico, para realizar a fotossíntese, mas são plantas delicadas que não conseguem sobreviver à exposição constante do sol, tá? Então, elas necessitam de sombra, certo? Não possui raiz, não possui caule, nem possui folha. Possui estruturas semelhantes que realizam os mesmos processos, como nós já tínhamos mencionado ontem, como já foi mencionado ontem. Hoje a internet está muito ruim, gente, mas não depende de mim. Então, assim, não tem o que eu possa resolver. Não há o que eu possa resolver. Tá? Eu vou dando continuidade aqui. Certo? Então, as briófitas são plantas que não apresentam nem raiz, nem caule e nem folha. Porém, elas possuem estruturas semelhantes, certo? Quem faz parte desse grupo? Os musgos, as hepáticas ou melhor, os musgos e as hepáticas, desculpa. Já ia acrescentando outra planta. Desculpa aí. Só um minutinho. Tá dando para ouvir? Tá, né? Ok. Então, continuando. Quem faz parte aí? Desculpa, gente, a internet hoje está muito ruim. Não só a minha tá dando certo, agora que eu acho que a de vocês está com algum probleminha. Então vamos lá, continuando. Quem faz parte desse grupo de pteridófitas? As hepáticas e os musgos, ok? Com relação à organização corporal, à estrutura do musgo. O musgo, nós sabemos que o corpo do musgo é chamado de talo, né? E nós temos, eu não tenho nenhuma imagem aqui que eu possa mostrar para vocês do musgo. Porém, nós temos aí, como eu já tinha falado para vocês, o musgo não possui folha, nem raiz, nem caule, porém possui outras estruturas que substituem, né, essas partes. Então, nós temos o piloide, que é uma pequena lâmina, né, que parece com a folha. Temos o caloide, que é uma estrutura semelhante à do caule. E nós temos aí o rizoide, que é uma estrutura semelhante à raiz, onde é responsável pela fixação do vegetal, certo? A reprodução das briófitas, nós já havíamos falado, que pode ser assexuada ou sexuada. Quando é assexuada, é por fragmentação ou gemulação. E quando é a reprodução sexuada, há a presença do gameta masculino e do gameta feminino, a união dos gametas. No caso do masculino, o atenozoide, né? E a zoosfera. Quando há a fusão desses dois gametas, forma-se o que nós chamamos de zigoto, tá? Só recapitulando. Passando para as pteridófitas, como nós já tínhamos falado ontem, são as primeiras plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores de seiva, tanto de seiva bruta como de seiva elaborada, tá? A seiva bruta nós chamamos de xilema e seiva elaborada de floema, tá? Então, a seiva bruta é o processo onde é levado da raiz até as folhas a água e os sais minerais, e a seiva elaborada é quando ocorre aí o transporte no sentido inverso de substâncias produzidas na folha para a raiz, tá? No caso aí das pteridófitas, elas não possuem semente, né? Não formam semente, certo? Deixa eu só olhar aqui. Desculpa, já tinha coisa no chat, eu não estava vendo. Então, vocês estão colocando os nomes, mas eu ainda não estou visualizando essa questão de nome e números, tá? Não estou olhando ainda. Mas eu olho já, agora que são 4h28, dá tempo. Até 4h35, dá tempo.
tá? Então, aí, no caso das pteridófitas, são plantas vasculares, possuem vasos condutores, não formam sementes, os gametas, no caso das pteridófitas, dependem da água para poder se reproduzir. Muitas vivem em cima de outras árvores. A fase dominante, no caso das pteridófitas, é o esporófito, tá? As briófitas era a produção dos gametas, os gametófitos. Nas pteridófitas, é os esporófitos, ou seja, a produção de esporos. Tá certo, Pablo, eu entendo. E são plantas maiores, né? Maiores do que as briófitas. As briófitas, elas são muito pequenas, chegando aí a 5 centímetros ou menos do que isso. Já as pteridófitas, nós conhecemos que fazem parte deste grupo, que são as samambaias e as avencas, e existem várias espécies de samambaia, como nós já comentamos sobre. A organização corporal aí de uma pteridófita, ela já apresenta aí a folha, o caule e a raiz. Apresenta essas três estruturas, tá? Folha, caule e raiz. Passando aí para o outro grupo, que nós já havíamos falado, das fanerógamas. Características principais das fanerógamas. Possui estruturas de reprodução visíveis, diferentes das criptógamas, que a reprodução é interna. As fanerógamas, a reprodução é visível, tá? As estruturas de reprodução são visíveis. Aí nós temos, pertencente a este grupo, as gimnospermas e angiospermas, que nós já tínhamos falado ontem. Gimnospermas, as que apresentam semente nua, e angiospermas, as que apresentam semente protegida por um fruto, tá? Ok, até aí, né? Ok, né, até aí? No caso das gimnospermas, a semente das gimnospermas é uma semente nua. Ela não está envolvida, ela não está dentro de um fruto, certo? Essas plantas gimnospermas, como é o caso do pinheiro, não depende da água para se reproduzir, certo? Precisa do apresenta um grão de pólen, né? E esse grão de pólen é carregado pelo vento. Normalmente, elas habitam ambientes mais frios. Melhorou? Ok. Habitam ambientes mais frios, certo? E possuem órgãos verdadeiros. Agora, uma observação. Quando a gente diz que ela não depende da água para a sua reprodução. Claro que ela necessita da água para a sua sobrevivência, tá? As gimnospermas, ela necessita da água para a sua sobrevivência. O grão de pólen é encontrado na planta, no vegetal. No caso das angiospermas, por exemplo, ele é levado através dos insetos. No caso das gimnospermas, é carregado através do vento, né? O vento faz esse processo aí de carregá-las. No caso das angiospermas, falando um pouco das angiospermas já são vegetais que possuem uma semente, né? Porém, essa semente ela é envolvida por um fruto, ela está dentro de um fruto. Uma semente ou até mesmo, como nós falamos, um caroço, né? Existem frutos que apresentam um caroço. Então, as angiospermas é uma das características, ela é apresentar uma semente envolvida por um fruto. Apresenta tanto o fruto como apresenta também flor, né? Que nós vimos aí até na atividade que vocês fizeram. É um grupo bem diversificado, ou seja, existem várias espécies de angiospermas. Por que é um grupo diversificado? O que contribuiu para que esse grupo pudesse ser um grupo diversificado? Justamente a presença aí das flores e dos frutos, tá? Permite isso aí. As angiospermas possuem pólen, possuem semente, vasos condutores, possuem as flores e, claro, possuem os frutos também, certo? Essas estruturas, como eu falei, tanto das flores como dos frutos, permitiram aí a diversificação, ou seja, a variação de espécies que nós temos. Isso por quê? Porque as flores, elas acabam auxiliando na questão da polinização. Elas acabam atraindo seus agentes polinizadores, e esses agentes polinizadores fazem esse processo, tá? E os frutos? Como os frutos acabaram ajudando nesse processo de diversificação? Os frutos acabaram ajudando
auxiliando no sentido de que eles acabam dispensando, né, fazendo a dispersão das sementes. E isso daí ajuda também no processo de reprodução, tá? Agora, bem rapidinho, eu vou fazer a chamada de vocês. Aí vocês acrescentam o nome de quem eu esqueci, tá bom? Por gentileza. Então, vamos lá. Alan, Ana Beatriz Oliveira, Ana Beatriz Pinheiro, Ana Cidele, Ana Cecília, Bernadette, Júlia, Lara, Larissa, Maria Barreto, Pablo, Raicone, Raíssa, Wigner, Walter, Isabela, Paulo, Vitor. Esqueci de alguém? Ô, Patrícia, desculpa, vou acrescentar, meu bem.